Olá, bem-vindo a mais um episódio do Animus Podcast. Mais uma vez estamos aqui para podermos falar de um assunto de relevância social e tu és nosso convidado especial neste momento para nos assistires do princípio ao fim, porque trouxemos mais um tema e mais um convidado daqueles que falam coisas interessantes e assuntos pertinentes para o nosso dia a dia. Nós estamos aqui com o Dr. Alberto Chio Canhala. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Mais uma vez, aqui a nossa gratidão pela sua presença. Olha, eu é que agradeço e manifesto a minha gratidão pelo convite de, por primeira vez, estarmos aqui. Sim. E abordamos um assunto que de tanto é polêmico e bastante discutível nas lides jurídicas. Sim, o doutor é advogado, formado em Direito, é docente universitário e poderá aqui trazer algumas ideias, muitas ideias, digo até, sobre o nosso tema. Então, o nosso tema qual é? Qual é o tema que nós vamos discutir? Nós vamos falar sobre o significado e a importância da Constituição da República na ordem jurídica angolana. E para tal, você é convidado, como já disse, e também pedimos que subscreva o nosso canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com os teus amigos, com os teus familiares. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Nos acompanhe e nós vamos semanalmente trazer aqui conteúdos de interesse público. E vamos já pedir ao Dr. Alberto que faça uma introdução do nosso tema sobre o significado e a importância da Constituição da República na ordem jurídica angolana. Bem, o significado da Constituição. Podemos dizer que, como tem-se estado a ouvir, a Constituição tem recebido vários nomes tais como Lei Suprema, Leis de Leis, Carta Magna, Norma Superior. E por uma razão, por ser a lei primária de qualquer Estado. É na Constituição onde se consagram não só os direitos fundamentais dos cidadãos, ou digamos, aqueles principais direitos do cidadão, mas é ali onde também se consagram as regras do poder político, do poder público. É ali onde se consagra a forma de Estado, a forma de governo, o regime econômico, e eu tenho estado a definir com os meus estudantes de que a Constituição não é outra coisa que a própria, desde o ponto de vista político, a própria personificação do Estado. Podíamos chamá-la como o ser político e jurídico do Estado que regula as relações sociais, fundamentalmente aquelas relações ligadas ao poder, aquelas relações de poder. Então, é nessa visão que eu conceitualizaria a Constituição, de que é naturalmente uma norma onde se consagram, um documento onde se consagram todos os principais direitos do cidadão, onde se consagram as regras, tanto de acesso ao poder e as próprias regras de governação. Quer dizer que tudo que o Estado vai fazer como ente público, como governante, estão previamente delineados numa Constituição. Mas aquelas questões principais, inclusive a própria atuação do Estado, Sim. é de facto já pré-programada na Constituição. Por isso, quando há alguma atuação que não esteja de acordo com a Constituição, vemos ali as vozes dos juristas a soarem com reclamações de que essa atuação é inconstitucional, quer dizer, é contra a Constituição. Portanto, é por essas razões de que a Constituição, de facto, é das normas mais importantes de qualquer Estado. Das normas não, é a norma mais importante de qualquer Estado em todos os âmbitos, porque é a norma primária. E se inclusive falarmos do aspecto da própria soberania, porque é uma norma popular, é uma norma onde presume-se que reside fundamentalmente a soberania do povo. É o povo que decide todos os aspectos, através das questões que o doutor terá visto nas academias, das temáticas entre poder constituinte e poder constituído, é resultado naturalmente desse exercício. E, portanto, é ali onde se consagram todas aquelas questões fundamentais, quer para os cidadãos, quer para o próprio Estado.
e qualquer incumprimento do que esteja pactuado neste documento normativo, então recebe o nome de inconstitucional. Então, como é que surge a Constituição, doutor? Olha, a Constituição, vamos falar do Estado liberal no âmbito. A Constituição surge historicamente num período em que deu-se a Revolução Francesa. Penso antes de 1789, exatamente. E é antecedida, é resultado naturalmente da oposição ao poder absoluto. Em França havia um rei, o rei Luís XIV, que é tido como, na época da monarquia absoluta como o expoente máximo, monarca com o maior absolutismo possível. Então, França viu-se a mergulhar num clima econômico muito desfavorável para a sua população, num clima político igualmente desfavorável, e que todas as questões sociais, o poder desenfreado do Estado, tinha uma justificação. Estávamos a falar de um período teocêntrico, historicamente falando, onde todas as justificações, os poderes arbitrais do rei tinham uma justificação que eram naturalmente dados pela divindade. O rei era um representante de Deus na terra e que simplesmente fazia cumprir naturalmente os interesses de Deus. Entretanto, por causa dessa justificação, os seus poderes eram inquestionáveis, não se podia falar mal do rei, não se podia questionar nenhuma outra situação ligada à questão do país, à economia, à própria política. E França naquela altura estava dividida em estamentos, em 3 estamentos. Havia a realeza, havia o clero e havia o estamento do povo. Não me recordo agora o nome específico exatamente. Havia o estamento do povo. E os votos eram naturalmente feitos por estamentos. O rei e o clero, que é a igreja, exatamente, sempre votavam a favor, porque eram os únicos que se beneficiavam das regalias e das imunidades, estavam cheios de imunidades. Agora, a outra classe, que era do povo, estava composta por comerciantes, agricultores, e eram estes que produziam, que alavancavam naturalmente a economia. E na época de crise, sucede que o rei tinha tantas regalias e fazia gastos públicos exacerbados e que a população foi naturalmente fazendo-se vários questionamentos. E é nessa fase onde vão surgindo, por conta mesmo desse poder absoluto de rei, que inclusive a história diz que era tão absoluto o rei Luís XIV que ele dizia mesmo, usava as expressões em francês, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Ele considerava-se o próprio Estado. Ele é que impunha todas as leis, podia acordar e impunha todas as leis, todas as normas, eu que usava desenfreadamente as finanças públicas, como ele queria e tudo mais, e apenas esbanjava, vamos supor, né, usava desenfreadamente esses valores com o clero, exatamente, que é que ajudavam a afiançar o poder do rei, em função mesmo dessa justificação teocêntrica que se dava. Então, a população, nesta fase, surge uma ideia, digamos assim, uma nuvem de ideias imensas em relação ao questionamento de que realmente quem era o poder, como é que era configurado o poder exatamente, e se de facto era naturalmente a vontade divina manifestada na pessoa do rei para guiar um determinado povo. E é ali onde começam a surgir vários movimentos, os grandes pensadores, né? Os pensadores do famoso movimento enciclopedista, da famosa ilustração. E vão surgindo várias ideias sobre o questionamento de como é que devia ser configurado um Estado. Exatamente. E a partir dali vão surgindo várias teorias. A nível econômico, a nível social, a nível político. Exatamente. Teorias que de facto contrastassem naturalmente aquelas situações que se viviam naquela altura. E destas teorias surgiram, por exemplo, a teoria da desconcentração do poder.
da configuração de como é que seria um Estado ideal. E ali vem Montesquieu com a obra que falava sobre a tripartição de poderes, falava sobre o espírito das leis, exatamente. Sim. A obra era o espírito das leis, que falava naturalmente sobre a tripartição de poderes para que existisse um equilíbrio de governação, todos os poderes não pudessem estar concentrados num só ente. Então, ele vem com a teoria da tripartição do poder para o Estado ideal. Depois vem uma outra teoria, que é a teoria dos direitos naturais. Exatamente. Essa teoria dos direitos naturais, que assumiu a posição filosófica do naturalismo, de que os direitos que o ser humano tem existem desde o seu nascimento e são anteriores a qualquer instauração de governos, e essas são inalienáveis, são superiores a qualquer atuação estatal. O Estado deve naturalmente respeitá-los. Não são o Estado que os consagra, mas senão esses existem desde que a pessoa existe, só pelo simples facto de ser pessoa, exatamente, de ser humano, que se lhe consagravam naturalmente estes direitos. E entre esses direitos havia um direito sagrado, nós podemos chamá-lo de sacratíssimo, que é o direito à propriedade privada. Exatamente, porque presumia-se que com a propriedade privada, naturalmente, se promoveria o desenvolvimento pessoal, o crescimento pessoal, que desencadearia naturalmente para o crescimento social. Porque a propriedade privada era o meio de subsistência naquela altura para naturalmente poderem subsistir. E com este cumprir o maior propósito, que era a felicidade, que só se podia alcançar a felicidade com a propriedade privada. E depois surgiu também outra teoria, que é a teoria da representação. Naquela altura, o modelo que existia de representação, que era por estamentos, os votos eram estamentários e a população não via-se representada nestes modelos de governo, e cada vez que opunha-se a qualquer atuação do Estado, quer do próprio clero, tinha dificuldades naturalmente de efetivar essa oposição, porque era vetada no modelo de votação que se realizava, que era por estamentos. Só existiam 3 votos: o voto do povo, o voto do clero e o voto da realeza. Quer dizer, então, o povo tinha maiores facilidades, de facto, de perder esse processo, esse pleito eleitoral, porque quase sempre na Assembleia perdia, porque o clero e a realeza votavam sempre, tinham a mesma linhagem de votação. Então, cria-se essa teoria de que o Estado, e ligada à teoria do contrato social de Thomas Hobbes, de que o Estado é naturalmente resultado de um pacto social entre os cidadãos e o Estado, para que este pudesse afiançar os interesses do Estado. E dali foram surgindo naturalmente outras figuras. Hoje fala-se, por exemplo, da soberania que reside no povo. E depois também surgiu a teoria do poder constituinte. A teoria do poder constituinte é de que todos os direitos, em resumo, que pudessem ser debatidos e presumidos, como não se podia naturalmente todo o povo participar da recolha do mesmo, o povo ia escolher naturalmente um grupo seletivo que ia representar esses direitos através também desse pacto social, ia depositar essa soberana vontade, e em função disso, que se denominaria poder constituído, e estes naturalmente gerenciariam estes direitos, criariam essas normas sobre a idealização de um Estado, e como resultado disto é que naturalmente surge a Constituição. E em França, naquela altura, depois dessas posições, dessas discussões filosóficas, jurídicas que havia sobretudo a ascendência do liberalismo, falava-se de liberalismo econômico, liberalismo político, falava-se de 3 fundamentais direitos que os franceses denominavam égalité, liberté e fraternité. A liberdade, a igualdade e a fraternidade, quer dizer, que tudo girava em torno deste princípio áureo. E em função dali, em França, cria-se primeiramente, como resultado desses direitos, cria-se primeiramente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Exatamente. Todas essas teorias debatidas e tantas outras que nós aqui não citamos
foram reflexos dessa declaração, de como é que devia ser esse Estado e tudo mais. Cria-se essa declaração que é para refletir, sobretudo, sobre aqueles ideais de como é que funcionaria um Estado na própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Depois destas, inclusive, eles criam qualquer Estado que todo Estado que fosse Estado tinha de ter uma Constituição. Penso que o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, se a memória não me escapa, abordava exatamente essa questão. Qualquer Estado que fosse Estado tinha de ter uma Constituição. Então, a Constituição, naquela altura, surge, em princípio, para limitar o poder do rei. Exatamente, para limitar o poder do rei, para limitar a atuação estatal. E nelas também foram consagradas, em função mesmo dessa dinâmica, foram consagradas direitos que hoje são tidos naturalmente como direitos fundamentais. Fala-se, por exemplo, do direito à vida, fala-se do direito à propriedade privada, fala-se hoje de determinados direitos que hoje fazem parte do pacote dos direitos do Estado Social, que compõem um Estado, famoso Estado contemporâneo. Exatamente, que foram conquistas que se abordaram ali. E com a influência da Constituição norte-americana, então, na Europa, depois da Revolução Francesa, consagra-se a primeira Constituição, que foi a Constituição de Polônia. Penso que de 1791, acho 90 ou 91 mais ou menos. E depois vem a segunda Constituição, que é a Constituição Francesa. Todos aqueles ideais que anteriormente pertenciam aos movimentos enciclopedistas da famosa ilustração de ideias e de pensamentos que foram consagrados naquele documento que se chamou Constituição e que foi expandindo-se e que nós fomos adquirindo naturalmente através, como países outrora pertencentes à colônia portuguesa, fomos adquirindo naturalmente através disso e que, de alguma maneira, constitucionalistas como Barcelar, Gouveia, dizem que inclusive isso impulsionou posteriormente para a nossa independência, esses ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Fala-se das teorias do próprio humanismo e tudo, e que iam em contra da escravatura naquela altura. Então, todas essas ideias criaram-se ali. Depois do constitucionalismo liberal, surge então um outro movimento, porque esse Estado criou-se na ideia de que tudo fosse liberdade. Liberdade de expressão, liberdade econômica, propriedade privada, o uso da propriedade estava assim, havia liberdade, não havia limitações em relação a estes direitos, e com isso também deu asas para o surgimento do capitalismo. Então surge o famoso individualismo. Exatamente. E com o surgimento do individualismo e o desenvolvimento dos meios de produção, que depois desencadearam naturalmente no âmbito laboral, no maltrato aos trabalhadores, as condições desumanas a que eles estavam submetidos e outras situações mais. Então, dá surgimento a uma nova crítica sobre esse suposto Estado constituído do constitucionalismo liberal e que vem criar uma ruptura. As teorias que primeiro foram iniciadas por Thomas More sobre a sua obra Utopia, depois vem acompanhada das ideias de Marx e Engels. Estes surgem com a teoria do marxismo e o leninismo. Eles criam um novo modelo de Estado. Criam um novo modelo de Estado mais virado para o Estado social. E a partir dali cria-se uma ruptura do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo socialista. Estes já não consagravam, por exemplo, a divisão de poderes. O poder devia estar dividido para que existisse um equilíbrio entre os três entes, que era o poder judicial, o poder executivo e o poder legislativo, exatamente. Então, eles consagravam que, ao invés de existirem esses poderes, o que vai existir é divisão de funções. Então, defendiam a unidade de poder. Criam essa ruptura do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo socialista. Em vez de consagrarem a propriedade privada, eliminavam a propriedade privada porque estas não cumpriam os seus fins supostamente sociais e consagravam que a propriedade estatal sobre todos os meios de produção, que depois passou a ser denominada a propriedade socialista. Quer dizer, a propriedade era social sobre todos os meios de produção. Mantiveram naturalmente
a teoria da representação e a teoria do poder constituinte. Mantiveram essas teorias. E estas influências da ruptura foi naturalmente crescendo e, inclusive, podemos ver aqui como exemplo, adotaram os famosos estados socialistas posteriormente, e inclusive é a nossa primeira imagem de Constituição que tivemos como Estado independente. Em 1975, nós entramos com a adoção desse sistema, depois de alcançarmos a independência. E com a caída do campo socialista, então, em função das circunstâncias do momento, fomos obrigados a naturalmente a partirmos naturalmente para o constitucionalismo liberal, que nesta época já era denominada como constitucionalismo social, já tinha determinadas viragens para o âmbito social, porque existia o constitucionalismo liberal, depois o constitucionalismo socialista, depois vinha o constitucionalismo fascista e que desencadeou no constitucionalismo social, porque no âmbito econômico o constitucionalismo liberal não permitia sequer, em função da liberdade econômica, falamos ali, o seu máximo expoente fala-se de Adam Smith, exatamente da escola clássica, que defendia a liberdade econômica, e viu-se que só o mercado, sem a intervenção do Estado, também no âmbito da economia, eu não sou naturalmente economista, não funcionava bem. Então tinha que haver uma regulação, tinha que existir uma intervenção mínima do Estado para a regulação dos interesses. E nesse constitucionalismo social, que é o contemporâneo, fala-se também da função social da propriedade privada. Defende-se a propriedade privada, entretanto a propriedade tinha que ter um fim social. Portanto, nós adotamos essa Constituição através da Lei Constitucional de 1992, é isso? Sim. 92, exatamente. Do liberalismo. Do liberalismo, entretanto, fala-se do contemporâneo, do Estado Social. Qual é o nosso modelo de Constituição, rigorosamente falando? O nosso modelo atual de Constituição, quer dizer, a análise que eu faço é do social, em função dos conteúdos, quer dizer, é liberal. É liberal, mas então é uma mistura, né? Sim, quer dizer, o constitucionalismo liberal já quase que não existe na maioria dos estados, porque nenhum estado adota completamente a liberalidade política e econômica. Sim, porque depois na própria Constituição aparecem os direitos econômicos e sociais. Exatamente, né? Mas também aparece o Estado como que vai intervir na economia, naturalmente, para assegurar os interesses sociais. Agora, para podermos aqui esclarecer quem nos está a assistir. Exato. Qual a diferença, então, entre o constitucionalismo social Exato. E o constitucionalismo liberal? Olha, o constitucionalismo social, ao meu entender, está um pouco mais virado para as questões... as questões sociais. Fala-se, inclusive, certas teorias falam-se de um Estado solidário, exatamente, porque depois da aprovação do Estado liberal, existia a liberdade econômica, e que depois foi criticada por Marx e Engels, falavam do capitalismo selvagem, e que a única maior preocupação era a acumulação de capitais, por intermédio da propriedade privada. Então foi-se perdendo a essência do próprio humanismo, e pediam que era necessário que o Estado intervisse na economia para regular certas situações do mercado. Então, viu-se que há necessidade de criar, naturalmente, determinadas condições, certos bens que não passassem para a esfera privada, fossem de âmbito social. Fala-se, por exemplo, hoje, destes ganhos, fala-se, por exemplo, do direito à saúde, apesar de que nestes países, como em alguns países socialistas, que, por exemplo, tudo é público, desde a prestação da saúde, da educação, tudo é gerido por serem esses direitos fundamentais do cidadão, é público. Já no constitucionalismo social, vamos falar no constitucionalismo liberal. No constitucionalismo liberal, defendiam muito a privatização. Defendiam a privatização de quase todos os serviços. Só que aqueles direitos essenciais que devem se forem ser protegidos privatizados, exatamente, nem todo mundo teria o mesmo acesso, às mesmas condições. Exatamente, que o Estado tem esse dever constitucional de criar as condições necessárias para prestar esses serviços, monopolizá-los e prestar esses serviços. Por isso que fala-se, por exemplo, de um Estado solidário. Até pode não monopolizar, mas deve participar. Exatamente, também. Sim. Mas quando fala em Estado solidário, é interessante. Será que o Estado
ao garantir melhores condições de vida ao povo, né? Está a ser solidário. Não acha que é um dever do Estado? Olha, ali nós íamos chegar, de facto, quando falarmos da importância da Constituição. Nós dissemos no princípio que a Constituição era o ser, na minha definição, o ser político e jurídico do Estado. A Constituição plasma. Há um poder que reside no povo e o povo transmite. Vamos usar a expressão comum jurídica, né, de Thomas Hobbes, derivada do próprio contrato social. Há um pacto social em que os cidadãos transmitem determinadas faculdades para os Estados para que este administre, vamos supor, os seus direitos. E esses direitos, naturalmente, para o Estado se convertem em deveres. Sim. Exatamente. Esses deveres de realização. Já que há um contrato social, então o Estado deve cumprir essa parte. Exatamente. Vamos, desde o ponto de vista do pacto social, podemos já levar no âmbito do contrato social, esse dever, então, converteria-se em uma obrigação. Sim. Se falar-se de um contrato, então, converteria-se em uma obrigação do Estado. E essa obrigação do Estado, nós vamos encontrar na Constituição com o nome de direitos fundamentais. Quando falarmos um pouquinho sobre a divisão da Constituição, vamos encontrar lá na parte dogmática, que vão consistir que direitos fundamentais, quer dizer, são os direitos mínimos que pesam sobre o Estado em garanti-los. De facto, esses são direitos que o Estado deve garantir. E no âmbito do Pacto Social, se converteriam em obrigações do Estado. Vamos falar do acesso à saúde, à educação, naturalmente. Mas também esses direitos chegam a ser sociais. São, de facto, direitos sociais. É ali onde nós queremos chegar. Porque eles chamam a questão do direito, alguns teóricos chamam de Estado solidário. De Estado solidário, porque o Estado, ao adotar essa política da ecleticidade, do liberalismo para determinadas, do Estado liberal para determinadas questões e do Estado social para outras questões que se acham pertinentes e fundamentais para garantir a igualdade no acesso a essas questões que são fundamentais para alavancarem a vida do cidadão. Então, alguns teóricos denominam como Estados solidários, porque a adoção adotam de Estado solidário. Mas, na verdade, como estávamos aqui a fazer uma análise, se tratar-se de facto de um dever que o Estado tem, exatamente, então, em princípio, né, essa é uma questão doutrinária, mas se nós fizermos uma análise, seria esses deveres para o cidadão convertem-se em direito. Ou como se terá dito, sim, que o direito não é aquilo que te dão, é o que ninguém te pode tirar. Exatamente. Então, são os direitos. E quando falamos da teoria dos direitos naturais defendidas por Jean-Jacques Rousseau, que existem desde a própria existência humana e são inalienáveis contra qualquer poder estatal, o Estado tem a obrigação de fazê-los cumprir, exatamente. É mesmo nessa perspectiva. O Estado tem, de facto, essa obrigação. Nós, por acaso, temos estado a ouvir, né, pessoas a dizerem que há um favor que o Estado faz-nos em relação a isto ou aquilo e tudo mais. Mas se nós fizermos uma leitura do texto constitucional, da Constituição de 2010, onde vamos encontrar naturalmente na parte dogmática os próprios direitos fundamentais, quer dizer, vem inclusive taxativamente plasmado, penso que desde o artigo 22º, não? Penso que desde o artigo 22º vem explamado os deveres que o Estado naturalmente tem em relação à saúde, em relação à educação, em relação a outras questões que são fundamentais para o próprio cidadão. Então, nesse âmbito, na perspectiva de que o direito é o que ninguém te pode tirar, então não se trataria de um favor, exatamente, se trataria, como tal estamos a dizer, de um direito. E aí é um dever para o Estado. Para o Estado é uma carga de respeitar esses direitos e materializá-los. Entretanto, e penso que chegaremos a falar noutro momento, entretanto há uma dialética e um dilema, se calhar, nessas questões, que está um pouco mais ligada com a questão da materialização dos direitos fundamentais. Antes que passemos para esta abordagem, doutor, qual é a diferença que podemos estabelecer entre a Constituição formal e a Constituição material? Exato. Eu penso que essa questão está muito mais ligada, é uma questão doutrinária e está naturalmente mais ligada com a questão da efetivação da Constituição, do texto constitucional, desses deveres políticos e jurídicos que existem nesse documento que nós chamamos de Constituição. A Constituição formal é aquela Constituição aprovada por todos os mecanismos legais previamente estabelecidos,
que constam de um texto, exatamente, constam de um texto, aprovada com todos os procedimentos legais. E a Constituição Material já vem a ser está um pouco mais ligada com a questão da própria efetivação desses direitos. Eu tinha uma professora de Direito Constitucional, Marta Prieto, que dizia que a Constituição, como um simples papel, um simples documento, a Constituição formal, no seu sentido, é uma mera fórmula legal. Uma mera fórmula legal. É um texto simples, é um papel que nós podemos riscar. Quer dizer, a Constituição só se efetiva naturalmente quando os direitos consagrados nelas se materializarem. Exatamente. Então, fala-se de Constituição Material, aquela que naturalmente os seus direitos vão se materializar, vão tornar-se eficazes. E nessa perspectiva, muitos teóricos defendem que essa ideia é de que seja paulatina, né? O Estado, com tantos os deveres que naturalmente tem para cumprir em relação aos direitos fundamentais, vai fazê-lo de forma paulatina. E alguns direitos fundamentais o Estado vai materializá-los, desde as garantias jurídicas, através de outras normas ordinárias, né? Infraconstitucionais, para assegurarem os direitos do cidadão. Por isso que depois da aprovação da Constituição vem outro leques de normas a serem aprovadas que visam efetivar, desde o ponto de vista jurídico ou processual, os direitos dos cidadãos nos diversos âmbitos. Por essa razão é que vamos encontrar diferentes normas. E ainda falando mesmo das normas, né? O que é que nós vamos encontrar na Constituição, né? Alguém nunca leu a Constituição, Exato. né? Quando for para ler, o que é que irá encontrar dentro da Constituição? Olha, na Constituição vamos encontrar, teoricamente faz-se uma divisão. A Constituição tem uma divisão, alguns teóricos dividem lá em partes. Exatamente. A primeira parte é a do preâmbulo. Vai estar pelo preâmbulo, é a parte introdutória da Constituição. Ali no preâmbulo vão-se consagrar os ideais do povo, a cultura onde que está assentada a cultura, as convicções políticas do povo, a invocação da memória dos antepassados que tanto lutaram para a idealização de um Estado que queremos e tudo mais. Depois vem, naturalmente, a parte dogmática. A parte dogmática vai estar ligada ao que nós estávamos aqui a abordar, aos direitos fundamentais do cidadão. Quer dizer, todos os direitos principais que o cidadão tem a sua iniciativa no texto constitucional e configurados naturalmente na parte dogmática, que nós estávamos a ver nos princípios nos direitos fundamentais que começam na nossa Constituição, penso que a partir do artigo 22º, exatamente, no capítulo 1º, no título 2º, capítulo 1º e o artigo 22º, ou seja, o artigo 22 da Constituição. Aqui vai falar dos direitos e deveres fundamentais do cidadão. Aqui é denominado teoricamente de parte dogmática. Depois vamos ter uma terceira parte que denomina-se parte orgânica. Há inclusive teóricos que chamam de Constituição Política. Esse é um grupo de articulados que denominam de Constituição Política. Aqui vai abordar todas as questões ligadas ao Estado, ao acesso ao poder, as formas de eleição, a forma de como o tempo de governação, os poderes do Presidente da República e dos seus auxiliares, o poder judicial. Aqui vem a teoria da tripartição do poder, defendida por Montesquieu. E se vimos na parte fundamental, nós falamos que os teóricos criaram aquele ideal no princípio da Revolução Francesa de como seria o Estado. Exatamente. Criaram algumas ideias de como seria o Estado. Se efetivam naturalmente na Constituição e são ganhos. Por exemplo, a teoria da parte dogmática dos direitos fundamentais foi defendida por Jean-Jacques Rousseau sobre a teoria dos direitos naturais. E aqui estamos na parte orgânica, que naturalmente vai estabelecer as regras de funcionamento destes três poderes. Exatamente, destes três poderes que depois os norte-americanos chamaram da teoria do check and balance, né? Peso contra peso, para que exista esse equilíbrio de poder. Depois da parte orgânica, vem uma outra parte que é reservada naturalmente à própria existência da Constituição, conservação da Constituição, defesa da própria Constituição. Ela prevê, em função das relações sociais, que em algum momento, se calhar a Constituição possa não mais servir
para a população, possa não mais servir para regular as relações sociais ou políticas que naturalmente possam existir. Então, para que não haja aquele mecanismo de facilidade de alteração da Constituição em função de interesses pessoais ou de um certo grupo, então a própria Constituição vai já consagrar essa parte da reserva constitucional, tanto da aprovação, da revisão constitucional, que naturalmente vai denominá-la por limites, né? E é essa que dá a classificação para algumas constituições de Constituição rígidas e flexíveis em relação ao próprio procedimento de revisão da própria Constituição. Este é um mecanismo que a própria Constituição usa, ela já cria um mecanismo de autodefender-se em relação às próprias circunstâncias temporais e de outra índole, com base no tempo. Ela consegue renovar-se, e senão vai naturalmente estabelecer essas regras. E essas regras nós vamos encontrá-las, penso que a partir dos... fala-se dos limites, penso que a partir dos artigos 230 e tal, vamos falar dos limites temporais. Para aprovação da iniciativa constitucional, por exemplo, fala-se de que tinha que ser, por exemplo, 2/3 de deputados, exatamente, ou por iniciativa do Presidente da República, que deve fazer um pronunciamento e tudo. Todas essas regras procedimentais que existem, naturalmente, para salvaguardar o texto constitucional, que é diga-se que é uma conquista popular. Exatamente. Então, essas são as partes que configuram a Constituição. E é ali onde vai estar o conteúdo. Entretanto, eu gostava de abordar algo que muito também se tem debatido. É relativo a uma parte importantíssima da Constituição. Sempre tenho conversado com os meus estudantes para ter uma noção mínima de como está estruturada uma Constituição, quais são os direitos que se consagram, o regime econômico, o tipo de Estado que se consagra na própria Constituição, o modelo de propriedade privada que se adota. Basta ir nos princípios fundamentais. Estes princípios fundamentais são considerados os pilares da Constituição, são intocáveis. Se toca em alguns desses princípios fundamentais, né, se pode falar de uma revisão total da Constituição. Exatamente. E se consagram começa naturalmente do artigo 1º da Constituição. E a nossa Constituição os consagra como princípios fundamentais. Exatamente. Por exemplo, no artigo 1º fala-se de uma Angola soberana, independente, baseada na dignidade da pessoa humana, na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social. Praticamente nós estamos a ver aqui um Estado, já temos a ideia de que o nosso Estado é democrático. É um princípio fundamental. Que o nosso Estado é democrático. Se nós formos um pouquinho mais além, vamos naturalmente falar de onde é que reside a soberania, está aí consagrado, o exercício do poder político, como é que pode ser feito. Quer dizer, ele vai estabelecer os princípios fundamentais, estabelece as regras principais do conteúdo constitucional. E qualquer alteração ao pilar pode derrubar, naturalmente, se altera um pilar, se parte um pilar, pode derrubar, naturalmente, uma casa. Porque o pilar é o sustento de toda a edificação. Exatamente. Então, quando se faz uma alteração a estes princípios, às vezes não damos conta que estamos a alterar o texto constitucional, porque esses aqui é que vão dar aso aos direitos que vão ser desenvolvidos durante todo o processo da própria Constituição. Por isso que é muito importante estas questões que se colocam aqui. Se fala, inclusive, da própria supremacia constitucional, fala-se do Estado unitário, estamos a falar da forma do Estado, no artigo 8º, da supremacia constitucional, no artigo 6º, fala-se da organização do território também, como está constituído o nosso território, fala-se da laicidade, fala-se também das questões da nacionalidade e até as relações internacional. E fala-se também da propriedade privada, o maior dos direitos. Tudo isto são os conteúdos dos princípios fundamentais. Com base nisso, podemos definir que tipo de Constituição é que temos. Por exemplo, tivéssemos mediante uma Constituição socialista, aqui não se falaria da propriedade privada, se falaria, em função da ruptura do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo socialista que vimos há bocado, falaria-se, por exemplo, da propriedade social, sobre os meios fundamentais de produção. Por exemplo, para os Estados federais, não se falaria, por exemplo, do Estado unitário. Falaria-se, naturalmente, de outras formas de Estado. Não se falaria, por exemplo, da divisão de poderes.
falaria-se, por exemplo, da unidade de poderes. No caso, se o Estado Se fosse socialista, exatamente. Então, todos esses conteúdos que a Constituição vai naturalmente desenvolver constam dos princípios fundamentais. É a base. É a base. E qualquer alteração essencial que se faça à Constituição far-se-á em primeira instância nestes princípios. Já estudamos que os princípios são normas genéricas, né? Que servem de pautas e guias. E aqui temos, inclusive na nossa Constituição, está bem designado como princípios fundamentais. Portanto, estes são os conteúdos que naturalmente podemos encontrar na Constituição. E aí podemos ver facilmente os direitos que têm os cidadãos, os deveres que tem o Estado, porque aqui há uma contraprestação. Se para o Estado constitui um dever, para o cidadão, obviamente, constitui um direito. Exatamente. E aqueles deveres que o cidadão tem vai constituir um direito para o Estado. Exatamente. Depois ver se há essas questões das próprias exigências e tudo mais. Então, praticamente, esse é a questão do conteúdo da Constituição. Exato. E falando concretamente de Angola, quais são as constituições que Angola já teve? Ou quantas constituições Angola teve? Quais são? E qual diferença podemos estabelecer entre elas? Porque parece que desde 1975 que o país se tornou independente. Exato. Tivemos vários momentos constitucionais. Exatamente. E certos doutrinários, inclusive, denominam, há uma diferença, que a nossa primeira Constituição é a Constituição de 2010, exatamente. O que nós tivemos são as leis constitucionais. São chamadas leis constitucionais. Mas que no fundo... No fundo tem a mesma essência, só que a Constituição é um modelo mais acabado, que resguarda mais direitos fundamentais, se calhar mais outros, de conteúdo completo. Mesmo seu modelo de aprovação, a própria discussão é muito mais democrático em relação às leis constitucionais, penso eu. Na minha análise. Mas para a ordem jurídica existir, de exatamente. 1975 a 2009, digamos exatamente. Assim, é porque havia já... De facto. E nós passamos por determinados... Fomos crescendo como Estado, digamos assim, na minha perspectiva, fomos crescendo como Estado. Olha, que inclusive nós, no princípio, adotamos a ideia do Estado socialista. Na Lei Constitucional de 1975. Desde que nos consideramos Estado independente e soberano, começamos por adotar a Constituição socialista, naturalmente por influência deste campo. Exatamente, havia dos lados, e nós adotamos naturalmente a socialista. Que para aquele momento, muita gente diz que não tínhamos que adotar aquele modelo. Na minha perspectiva, para aquele momento era o modelo ideal. Era um modelo ideal que fazia jus à igualdade, sobretudo dos cidadãos. Porque nós tínhamos sido colonizados, éramos colonos, não éramos colônia, aliás, de Portugal, até inclusive denominados províncias ultramarinas, quer dizer, províncias com menos direitos, vamos dizer assim, porque não tínhamos os mesmos direitos que as outras províncias portuguesas, exatamente, em termos de crescimento e desenvolvimento, mas tínhamos bastante recurso, naturalmente, para fornecer a Portugal. Então, naquela situação, fazendo uma análise histórica em que nos encontrávamos, era oportuno que tivéssemos um Estado socialista, virado para a solidariedade, onde se pregava a distribuição social da riqueza, distribuição equitativa, onde as necessidades básicas podiam naturalmente serem satisfeitas. Inclusive temos alguns mais velhos que dizem que naquela altura, por acaso, tinham alguns direitos tinha os direitos essenciais resolvidos, a questão da saúde, do acesso à educação, tinha inclusive algumas cadernetas que possibilitava que recebessem naturalmente uma cota da cesta básica, em função mesmo da distribuição social da riqueza. E naquela altura penso que era oportuno esperançar os angolanos com um modelo similar àquele, e o que funcionava historicamente parecia ser o mais justo para um Estado que estava a nascer. Mas também há quem critica, porque o mesmo texto constitucional, exato, né, afastava a inclusão política, né? Exatamente. Porque considerava, porque se nós olharmos para a história, né, Angola teve, na guerra anticolonial, houve a participação de 3 movimentos, né? Mas a Lei Constitucional de 1975 afasta os outros movimentos que participaram na luta de libertação nacional. E essa é a crítica que podemos lançar para esse texto constitucional, que depois foi revisto, exatamente. Essa falha foi afastada já na Lei Constitucional de 1975. Exatamente. Aliás, na Lei Constitucional de 1992. Sim.
Porém, há um fator. Se nós olharmos para o fator histórico, por isso que eu disse que era oportuno termos essa questão de adotarmos esse modelo constitucional da Constituição Socialista. Exatamente. Porque era em função do texto constitucional que se adotou. Nós não sabíamos das intenções prévias, das políticas, porque antes existiam movimentos, não eram partidos, vamos falar, eram movimentos de libertação nacional, certo? Sim, sim. Exatamente. Falava-se de movimentos de libertação nacional. Com a independência da Constituição, adota-se uma Constituição. Nós não vamos pegar muito no modelo de adoção da Constituição, do próprio formalismo para que resultasse esse documento, não vamos pegar essas questões porque historicamente nós sabemos dos protocolos que naturalmente existiram, começamos a nos cingir na questão do documento constitucional e sobre essa temática para não sairmos muito do tema. Desde o momento em que adotou-se o modelo de Constituição Socialista, e aí onde eu chamava a atenção, há uma ruptura entre a Constituição Liberal e a Constituição Socialista, que é a unidade de poder. Unidade de poder. Havia só um enter, quer dizer, não havia aquela divisão de poder como a Constituição Socialista, exatamente. E presume-se no constitucionalismo socialista, presume-se que existe consenso social. Presume-se que existe. O constitucionalismo socialista defende a ideia de que existe consenso social, de que a unidade de poder é um resultado de quê? De consenso social, e que o poder reside única e exclusivamente na soberania do povo. O que vai existir é uma representação de um ente. O poder nunca vai sair das mãos do povo. Vai existir uma representação de um ente que vai naturalmente administrar esses direitos. Dali que eles defendem, o constitucionalismo socialista defendia a unidade de poder, mas a divisão de funções. Entretanto, defende a divisão de funções, não de poderes, porque o poder continua a residir no povo, mas há funções que vão ser divididas entre os entes representativos. Então, criou-se naturalmente esse modelo e que vigorou. Há questões econômicas que, por acaso, segundo os relatos dos que viveram naquela época, dizem que, de facto, foram bons para o momento que se vivia de precariedade e certas situações, até passarmos para a Constituição de 1992. Agora, na Constituição de 1992, eu também digo que era mais uma força circunstancial da própria história. Apesar de naturalmente existirem reivindicações como tal, mas era como tal porque não tinha como existir uma continuidade de um modelo que estava em decadência. Vamos pensar desde a minha perspectiva. Não se tinha, naturalmente. Se calhar, em função mesmo das contradições que começaram a existir, possivelmente também motivaram, não vamos negar que isso de facto motivou a que se assentasse a Constituição de 1992. Entretanto, parecia que também não tínhamos muitas soluções para quê? Porque aconteceu com a caída do Bloco Socialista e tudo mais, e que todos nós sabemos. E até porque o grande avanço que houve mesmo da Constituição de 1995 a 1992 foi mesmo no que tem a ver com a alteração do modelo de Estado. Exatamente. E o maior reconhecimento de direitos políticos. Né? Exatamente. Começou-se já a reconhecer o multipartidarismo no país. Exatamente. Nesse momento é quando se configura, eu diria, uma nova forma do sistema político angolano. Aqui é onde o sistema político sofreu uma alteração, porque entravam outros entes. Mas não seria bom que começássemos já com esta lei constitucional de 1992, em 1975? É que eu estava a fazer. Eu acho que não seria oportuno, porque só mesmo para alcançarmos a independência, os partidos vinham nas vestes de movimentos de libertação nacional. Exatamente. Quer dizer, nós depois disso tivemos tivemos um conflito interétnico. Que depois, com o acordo do Alvor, tornaram-se legítimos representantes do povo angolano. Exatamente. Agora, eu estou a ligar-me, estou a apoiar-me mais pela... Então, acho que são mais questões políticas. Exatamente. Eu estou a apoiar-me mais pelos fatores históricos. Sim. Estou a pegar na história, estou a pegar-me mais na história dos movimentos dominantes em 1975 e para o estado precário em que praticamente começávamos, né, a emergir e tínhamos ainda certas precariedades sociais. Eu pergunto, que modelo falta mais de consenso, exatamente, né? exatamente. Nas que modelos líderes políticas também contribuiu bastante. Bastante, sim. Mas que modelo é que nós podíamos adquirir para o Estado social, por exemplo, para a humanização em si, para a distribuição social e equitativa das riquezas, se não fosse o modelo socialista, que apregoava... Mas também naquela altura, não vincou. Né? Houve vários problemas que... Exatamente. Depois obrigaram mesmo a mudarmos para o Estado de economia de mercado. Né? O bom do nosso Estado é essa flexibilidade
do tempo e nos De momentos poder evoluir, oportunos. não é? Exatamente, da própria evolução. E tem mais, não é só o nosso Estado que passou por essa evolução. Muitos dos Estados que adotavam aquele sistema constitucional, porque a maioria, se vires, a maioria dos países africanos, Sim, sobretudo da foram lusofonia para e o independência, foram para o Estado Socialista e Estado depois Socialista. passaram para... Exatamente. Então, vamos ligar. É mais uma questão social, histórica, que influenciou que, de facto, adotássemos esse modelo. E olha que dos Estados que mais persistiu até hoje no modelo socialista é Cuba. Que até hoje persiste esse modelo e vai criando algumas reformas econômicas para adequar o sistema naturalmente a certas realidades. Mas a maioria dos estados, com a caída do bloco socialista, do campo socialista, adotaram um sistema, vamos supor, como dizem, adotaram um sistema capitalista. Adotaram, no âmbito político, multipartidarismo e outras questões mais. Outros, inclusive, adotaram a economia, um pouquinho ligada para o liberalismo econômico, com pouca intervenção do Estado e tudo mais, adotou-se essa medida. Então já houve um avanço, um crescimento na Constituição de 1992. E há um fator assente aqui, que criam-se as primeiras eleições. Em 1992 já há um exercício do direito político dos próprios cidadãos, primeiro, naturalmente. Exatamente, porque depois das eleições, parece que os resultados foram contestados e os conflitos naturalmente continuaram, mas até 2002 que surge um momento auge para a nossa história, que é o momento de que se assinala a paz. Assinala-se a paz e com a paz vem a famosa reconciliação nacional. E na famosa reconciliação nacional já havia ali e um elemento importante a destacar na reconciliação nacional, que precisamos mesmo destacar. Nós estávamos cansados da guerra e o que queríamos de facto era a paz, o que queríamos era a união. E criasse um modelo naquela altura, como um dos grandes da conquista da paz, que é o GURNE, o Governo de Reconciliação Nacional. De Unidade de Reconciliação Nacional. Exatamente. Esse Governo de Unidade de Reconciliação Nacional veio, de alguma forma, ajudar no processo da consolidação da paz. Quer dizer, pessoas que eram de partidos diferentes, trabalhavam na mesma administração, no mesmo governo e tinham acesso às mesmas oportunidades. Vimos, inclusive, a partilha de poder entre poderes políticos diferentes. Vimos essa partilha de poder. Se um administrador, por exemplo, fosse de MPLA, um vice-administrador podia, por exemplo, ser da UNITA. E vivemos nessa reconciliação. E vamos ver que era algo inusual existir naquela altura. Aquilo é uma vontade de pacificar o país. Agora, entrando ainda, acho que... Exatamente. Eu queria só... Esse elemento que eu trago é consequência da Constituição de Estamos a falar da progressão dos direitos políticos da Constituição de 1992, que nos prepara para a Constituição de 2010. Exatamente. Foi nos preparando para quê? Para que existisse uma transição política pacífica. Exatamente. E com a Constituição de 2010, agora tínhamos condições para quê? Antes da Constituição de 2010, tivemos, penso, com mais eleições, não? Sim, as eleições parlamentares de 2008. Exatamente. Esse momento, que é um momento de trampolim do GURNE, exatamente, prepara o povo angolano de Cabinda ao Cunene para quê? Para viverem a reconciliação nas suas consciências, em princípio, e nos leva naturalmente para um outro momento político áureo, que são as primeiras eleições pacíficas, que se realizam em 2008. Sim. Exatamente. Depois das eleições de 2008, em 2010, consagramos um texto constitucional. E os deputados que foram eleitos nesta votação, nas eleições de 2008, é que foram responsáveis pela elaboração da Constituição de 2010. Exatamente. Então, aí elaborou-se a Constituição de 2010. Agora, que também, infelizmente, não teve consenso, né? Mas é política, não é? Olha, é assim, na política... Houve aquele incidente, né? Sim. Que na hora da votação final... Não, mas muitos retiraram-se da Assembleia. Mas a Constituição é clara, por exemplo, e nós vemos aqui nos princípios fundamentais. A Constituição, como não poderia ser diferente, Sim. foi votada com a maioria necessária. Né? Naturalmente, por isso que eu disse que o importante do texto constitucional é que ela prevê todas as circunstâncias para que no momento de conflito ela possa adequar-se para resolver por si mesma os seus problemas.
Falamos, por exemplo, dos princípios fundamentais. Exatamente. Desde que exista um quórum necessário para que se aprove. Porque nas sociedades nunca vai existir um consenso total. Nós somos criados com consciências diferentes, ideias diferentes. Por isso que se busca o consenso. Tem um autor que dizia, não me lembro agora o nome, que dizia que a democracia é a ditadura da maioria contra a minoria. Quer dizer, o consenso que se busca é da maioria, não da totalidade. Quer dizer, até a expressão consenso é quando todos estão, vamos usar, né? A ideia que nos dá é quando todos estão de acordo. E essa coisa de todos estarmos de acordo não existe. Não é o que se busca é exatamente uma maioria que vote, que manifeste essa vontade de que está de acordo, e essa que ganha. Porque você pode ter uma ideia contrária e se calhar a mais efetiva, mas você é minoria. Por isso que esse autor diz que a democracia é a ditadura da maioria contra a minoria, porque a maioria naturalmente é que vai, de facto, vai prevalecer. Vai vencer. Exatamente. Doutor, e como é que avalia a qualidade da nossa Constituição? Olha, fazendo já uma comparação com outras constituições e com aquilo que diz o direito, não é? Exato. Qual é a qualidade da nossa Constituição? Constituição. Olha, eu vou-me apegar, sobretudo em função da importância do tema que estamos a abordar, que é para naturalmente ajudar a despertar a consciência jurídica dos cidadãos. Vou-me apegar fundamentalmente, e é aí onde interessa para os cidadãos, sobretudo, Sim. a questão da parte dogmática. E a parte dogmática da nossa Constituição sobre os direitos fundamentais. Nós temos uma Constituição para aquela altura super avançada no tempo. Nós tínhamos uma Constituição muito moderna para o nosso tempo e que até hoje se reconhece naturalmente essa efetivação. Com muitos estados com independência e com, se calhar, mais histórias, mais tempo de existência como Estado em si, não têm esses direitos consagrados na nossa Constituição. Porque, desde o ponto de vista formal, nós temos muitos dos direitos consagrados na Constituição avançados para o nosso tempo, para aquele tempo da aprovação. Eu até tenho estado a dizer que tivemos uma Constituição e temos até hoje uma Constituição muito visionária. Muito visionária. Por quê? Porque consagramos, partindo para as concepções filosóficas, para as questões sociais. Temos uma Constituição rica, né? Exatamente. Temos uma Constituição com uma riqueza imensurável, vamos dizer assim, porque consagra tudo. E uma Constituição muito humanista, que eleva a dignidade da pessoa humana para o mais alto nível. Eleva a dignidade da pessoa humana. Vê-se que, por exemplo, nós não temos consagrada, por exemplo, a pena de morte. Nós elevamos nesse âmbito o direito à vida para o mais alto nível que outras constituições, por exemplo, até hoje preservam. Outros ordenamentos jurídicos até hoje preservam nos seus ordenamentos jurídicos a pena de morte. Nós já tínhamos avançados para aquela outra pessoa. A nossa ideia era de pacificarmos o país. Então, na ideia de pacificar o país, então, normas que de facto mereçam, né, e façam jus àqueles nossos ideais de paz, sobretudo. Construir um Estado que fosse, sobretudo, de paz e de liberdade. E consagramos direitos democráticos, por exemplo. Consagramos direitos democráticos. Fizemos, mais uma vez, reconhecimentos de questões institucionais que muitos dos países ainda nem chegaram a fazê-lo, por exemplo, em relação aos próprios direitos fundamentais, o acesso à educação, o acesso à saúde. O Estado, como garante desses direitos, assumiu certos deveres em relação à própria Constituição. Publicamente, sim, no texto constitucional foi consagrado. Então, é uma Constituição bastante avançada. E até hoje continua a ser os ganhos. Entretanto, como eu dizia no princípio, a materialização desses direitos. Desde o ponto de vista de uma Constituição formal, temos uma Constituição muito bela. Agora, entretanto, a materialização do próprio direito que foi sendo progressiva. É progressiva para todos os Estados. É feita de forma paulatina. Porém, há determinados direitos fundamentais que devem ser prioritários. Vai parecer brincadeira, mas a intencionalidade do cumprimento da Constituição em relação a muitos desses direitos efetivaram-se. Efetivaram-se muito. Se calhar, podíamos indagar um pouquinho, e tem-se estado a combater hoje, sobre os mecanismos de gestão, talvez. Mas muitos desses direitos, não na totalidade, mas muitos desses direitos foram efetivados. Alguns deles, pelo menos, houve alguma iniciativa, criaram-se normas para... de facto, materializar esses direitos, as normas infraconstitucionais que foram possibilitando, de facto, a criação desses direitos. E muitos dos direitos que estavam consagrados na Constituição estavam ligados fundamentalmente ao desenvolvimento. Vamos falar, por exemplo, do capital humano para o desenvolvimento, acesso à educação.
Desde que eu me lembro, inclusive eu sou fruto destes projetos, por exemplo, o Plano Nacional, que eu sempre reconheço, o Plano Nacional de Formação de Quadros. Plano Nacional de Formação de Quadros. Nós tivemos um nível acelerado de quadros formados, porque quando saímos da guerra, não havia tempo para nos formarmos. Os jovens que anteriormente eram recrutados para as armas, para lutarem naqueles conflitos interétnicos, agora usaram como as armas as esferográficas. Dedicaram-se para o saber. O Estado recrutou esses mesmos jovens para quê? Para a formação. Criaram-se algumas condições no âmbito educativo para quê? Para possibilitar. Erradicou-se consideravelmente o analfabetismo. E nenhum Estado desenvolve sem o seu capital humano. Mandou-se muita gente para o exterior do país. Eu, como disse, sou fruto disso também. Muita gente. E nós sabemos os milhões que o Estado terá gasto para a formação de quadros, tanto a nível local como a nível internacional. Este é um exemplo da efetivação da Naturalmente, estamos a falar, né? da Constituição e desses direitos. E eu disse que os direitos fundamentais, a sua progressão é de forma paulatina, porque o Estado tem muitos fins para realizar, exatamente. Então, em função da política prioritária do governo, vai-se naturalmente priorizar algumas questões que são essenciais. E para mim, o Estado teve muito bem em tomar medidas de começar a formar os seus quadros, para não continuarmos a importar mão de obra qualificada, para reduzirmos a mão de obra qualificada. Então, o Estado cria esse plano de formação de quadros, juntamente com o Plano Nacional de Desenvolvimento. Essa conjunção, para mim, foi para o estado em que se vivia. Tínhamos ruínas, as infraestruturas arquitetônicas destruídas pela guerra, aquela riqueza que o colono tivera deixado em termos de infraestruturas coloniais e tudo mais, perdemos muitas por causa da guerra. Estradas, pontes, o Plano Nacional de Desenvolvimento, de facto, e a questão ligada com a reconstrução nacional, por acaso também, que é parte dos direitos fundamentais do próprio cidadão, por acaso também contribui significativamente para a nova imagem que o país hoje tem. E foram, naturalmente, políticas prioritárias que a Constituição deu aso. Pese embora muitas tenham começado anterior, mas com a Constituição, mais projetos dessa natureza foram se efetivando. E não havia melhor coisa que, por um lado, formar o homem e, por outro lado, construir instituições dignas para que o homem pudesse usar o seu conhecimento nesses lugares. Para mim, não havia melhor conjunção, naturalmente, que esta. Eu não vou defender, nós exigimos, de facto, que exista naturalmente mais progresso, mais direitos, e a dinâmica da política e das relações sociais é assim. Os direitos conquistados permanecem e vão surgindo outras necessidades e outros direitos para conquistas. E nessa perspectiva, como cidadãos, somos exigentes no sentido de sufocarmos o Estado para a realização desses fins. Exatamente, vamos sufocar o Estado, porque esse é o dever. Existe uma pressão muito grande, o povo às vezes não respeita como posso dizer, não respeita as fases, né? Exatamente. Quer já. É aí onde está a questão. Não ter paciência. É onde está a problemática. E quando falamos da resolução progressiva dos problemas, principalmente que estão ligados aos direitos econômicos e sociais. Exato. As pessoas querem que, né, hoje não tem escola, amanhã a escola já está ali. Né? Não querem esperar até o projeto chegar. Naturalmente. Mas é o que eu estava a dizer, que para isso, há uma série de fatores que entram em causa. Por exemplo, hoje, nós continuamos a ter escassez de quadros em determinados setores. Até hoje, porque o plano de formação é contínuo. E olha que o Estado, nesse âmbito, continua a formar. Existe um programa que é quase que ininterrupto das bolsas de estudos. As bolsas de estudos internas, em função de algumas famílias que não têm poder financeiro para seguir custeando os estudos. Aquelas pessoas que com algum mérito e tenham bastante interesse e esforço, naturalmente ganham uma bolsa de estudo interno, onde o Estado vai ajudar a liquidar determinados gastos que surjam em função mesmo da atividade acadêmica, já quer seja em propinas e etc. Também, para garantir a qualificação dessa mão de obra, o Estado terá mandado centenas de jovens para o exterior. Em qualquer parte, eu quando viajei um pouquinho, estudei no exterior, em qualquer parte do mundo onde eu fosse, pelo menos eu encontrava aí alguns estudantes. Pelo menos, sobretudo nas Europas, você encontrava estudantes bolseiros, financiados pelo Estado angolano.
havia, de facto, esse interesse no âmbito da formação de quadros, porque para criar instituições é preciso preparar os homens. E não há política mais efetiva em relação a isso. E deu-se prioridade em relação a isso. Às vezes, nós, onde é que falhamos? Em alguns mecanismos de gestão, por acaso. Nós falamos, sim. E eu queria chegar Os ali. projetos estão ali, os projetos até são bonitos. Exatamente, Quando você lê o projeto, lê as normas que regulam aquele projeto, Exato. você vê que está tudo perfeito. Mas quando chega a hora de execução do projeto, as pessoas às vezes que ficam como responsáveis na materialização do projeto é que não conseguem atingir as expectativas que o projeto obriga. Naturalmente. E isso levou-nos a quê? Levou-nos a certos atrasos. Porque tínhamos possibilidades de criarmos um país, de acelerarmos o crescimento e o desenvolvimento de um país, tínhamos algumas oportunidades para fazê-lo oportunamente em função da disponibilidade financeira que tivemos, mas é aí onde eu digo, não tínhamos pouca mão de obra qualificada, vamos dizer assim, temos pouca mão de obra qualificada para certos... Houve muitos projetos que foram Sim. obstruídos por mão de obra qualificada. Exatamente. Você vê, por exemplo, porque, olha, eu quando falo... os problemas de gestão Exatamente. não são só provocados por pessoas não qualificadas. Foram muitas vezes provocados por pessoas com altas qualificações que passaram em melhores universidades do mundo. Eu nem me refiro às qualificações técnicas, doutor. São mesmo... Eu vou tem ligar a ver com a personalidade do indivíduo. Exatamente. É parte da qualificação. Quando você vai para um lugar para ser contratado, eles olham primeiro pelas suas qualificações técnicas, de facto. Podes ter boas qualificações técnicas e tudo, mas olham também para outras valências. Por exemplo, as questões éticas são fundamentais. As relações humanas, as relações pessoais, perceber? A questão da própria consciência moral, isso é fundamental para as próprias relações humanas. Então, eu acho que quando se fala da formação integral do homem, todos esses aspectos estão intrinsecamente ligados. Fala-se da instrução, a aquisição dos conhecimentos técnicos, e fala-se, por exemplo, da educação, que são os conhecimentos éticos. Quer dizer, um bom profissional, e eu falaria de bom profissional, ligaria ao âmbito, se calhar estaria a fazer uma análise errada, mas ligaria, para mim, o profissional qualificado em todos os níveis. Tem que ter esse senso, tem que ter esse tato humano. Mas agora fica difícil avaliar o nível moral de um profissional. Entretanto, é possível saber. Exatamente. É difícil. Por acaso é. Entretanto, é possível sabê-lo, se calhar. É aquilo que há um ditado que diz que se queres conhecer o vilão, entrega a vara. Exatamente. Quando o vilão, né, está sem a vara, é manso. De facto. Mas depois de estar lá, ali é que nós vamos ver quem é. Exatamente. E eu acho que alguma coisa que nós perdemos, eu sinto isso, que é alguma coisa que nós perdemos depois, perdemos um pouquinho depois da paz. Porque, pelo menos lembro-me na primária, eu acho que é o patriotismo. Sim. Eu lembro-me na primária que nós tínhamos certos slogans que fazíamos, inclusive quando fôssemos escalados para hastear a bandeira, aquilo era uma honra imensa. E às vezes, para dirigir o grupo, cantávamos o hino nacional, aquilo fazia-se todos os dias às formaturas. Aquilo em nós criava um certo dever patriótico, que você conseguia sentir um sentido de pertença para o pleonasmo. A localidade onde você residia, você conseguia ter algumas noções do próprio funcionamento do Estado, e nós consciencializávamos a famosa frase de Agostinho Neto: estudar é um dever revolucionário. Sempre depois de cantarmos o hino, usávamos naturalmente esse texto áureo, expressávamos esse texto áureo, e aquilo incutia em nós ideologicamente uma cultura patriótica. E eu acho que parece que nós fomos perdendo um pouquinho isso, e fomos às vezes ligados um pouquinho mais pelo individualismo, fomos perdendo esse conceito, essa noção de trabalharmos como nação. Fomos perdendo isso. Entretanto, há erros históricos que a própria história em si mesmo vai nos ajudar a rever os erros que cometemos no passado e a melhorarmos consideravelmente. E em função disso, vermos. Mas nós estamos a falar até do texto constitucional e parece Sim, que agora voltando ainda na Constituição. Exato. E dissemos há pouco que a Constituição angolana é rica. Exatamente. Mas não há nada perfeito, doutor. Exatamente. Existem alguns pontos na nossa Constituição que poderiam ser melhorados? Olha, por acaso sim, desde o ponto de vista doutrinário, tem existido, por exemplo, críticas ao próprio texto constitucional
e por acaso algumas já se tomaram iniciativas de algumas revisões. Que, penso que em Já se 2021, revisou exatamente, sim. uma vez? Exatamente, foi fazendo-se revisões e naturalmente, possivelmente vão sofrendo outras revisões. Por quê? A Constituição a Constituição de 2010 foi aprovada no tempo de 2010, exatamente. E a Constituição regula as relações sociais, exatamente. Os homens crescem, as sociedades evoluem, então, com o tempo, a cada certo tempo, naturalmente, há necessidade de, às vezes, ver aquelas questões que para aquele momento eram oportunas, se calhar para hoje já não vão servir, não vão ser tão oportunas assim. Então, com o tempo, haverá necessidade, naturalmente, de fazer mais outra revisão da Constituição, alterar alguma questão, ver a efetivação, se calhar, de alguns mecanismos democráticos. Olha que, nesse âmbito, por exemplo, há uma lei que foi aprovada, penso que neste intervalo de 2 anos, que é a Lei da Participação Popular. Exatamente. Hoje fala-se muito, as tendências democráticas fogem um pouco do modelo da democracia representativa e fala-se da democracia participativa, onde o cidadão participa diretamente Sim. na vida política. E nós temos esse modelo, nós temos uma lei que, de facto, efetiva. E hoje o cidadão, por exemplo, é um fiscalizador naturalmente de determinados, é um fiscalizador através da sociedade civil, por exemplo, qualquer cidadão pode fazer determinados serviços públicos. Nós hoje temos estado a receber denúncias públicas, temos estado a ver denúncias públicas da má prestação de certos serviços públicos através das redes sociais. Por exemplo, surgiu casos, por exemplo, da questão da humanização dos serviços hospitalares, que houve casos de maltrato a pacientes que depois a ministra foi lá verificar e tudo mais e adotaram-se medidas contra os profissionais que atuaram dessa forma. Então, o cidadão, de alguma maneira, participa diretamente da própria gestão, vai participando e tudo. Há outros mecanismos que, se calhar, que estão programados e previstos na Constituição, que, se calhar, é a falta de consciência jurídica, de conhecimento dos mecanismos de que nos possamos valer, se calhar para fazer valer os nossos próprios direitos. Existem, por exemplo, as folhas de reclamações, também um mecanismo efetivo de quê? De reclamação dos direitos. Quer dizer, algumas garantias já existem. Nós, às vezes, é que não temos estado a vê-las, se calhar, ou não temos conhecimento de que existem algumas garantias. Agora, no âmbito político, obviamente, precisamos de mais garantias. Precisamos de aproximar o poder ao cidadão. E existe, por exemplo, hoje um mecanismo, agora está em aprovação a última lei do pacote legislativo sobre as autarquias locais. Mas a questão das autarquias é uma questão muito discutida, doutor. Por acaso, nós vamos pegar, no âmbito dos direitos fundamentais, alguns direitos previstos, estamos a falar da participação. Quer dizer que estamos a tentar, popular. Pelo menos estamos a caminhar para estamos a chegar lá, dos direitos previstos na Constituição. Exatamente, estamos a chegar lá. Há questões discutidas, precisamos melhorar? Sim, precisamos melhorar. Então não acha que já há alguns problemas, né? Já teríamos ultrapassado? Olha, de facto, alguns problemas nós já teríamos ultrapassados. Por acaso, fomos intempestivos então, em relação temos que acelerar, a certos né? problemas. De facto, fomos intempestivos em relação a alguns problemas. Entretanto, devemos reconhecer que também o primeiro passo para a resolução dos problemas é começar. E começamos. Mas já estamos atrasados. Começamos. Estamos atrasados. Agora, precisamos estudar quais os fatores que influenciaram nesse atraso. Precisamos estudar esses motivos. E eu, em função mesmo da questão do tempo, nem quero fazer essa análise porque estaríamos a nos alongar em relação a muitos assuntos. Mas na questão da efetivação dos direitos fundamentais, de alguns que, de facto, estão consagrados na Constituição, muitos deles estão a ser efetivados. E essa efetivação é progressiva. Há mecanismos jurídicos que dependem para que certos direitos se efetivem. Por exemplo, agora, há mecanismos políticos e há condições sociais que devem ser criadas. E o importante é que comecemos a dar passos para quê? Para isso. E começamos naturalmente a materializar. E penso que nós estamos, em relação a essas questões, penso que vamos chegar lá. Só agora nós vamos ter, por exemplo, 50 anos de independência. Penso que no dia 11 de novembro vamos celebrar 50 anos de independências. E que essa independência, entre aspas, foi suspensa pelos conflitos. Vamos chamá-la assim. Suspensa pelos conflitos. Não, mas os conflitos foram feitos porque éramos independentes. Exatamente. Faziam parte da independência. Entretanto, porque se nós não fôssemos independentes, exato, não iriam nos permitir a conflituar. Nós. Também são as dores da independência, digo assim. Talvez. É o que nós estávamos a dizer, né?
sobre o conceito de consenso que se foi criando, que não existe um consenso absoluto e jamais poderá existir entre as sociedades, exatamente, que desencadearam e que foram experiências históricas que hoje nos servem de bússola para nos orientarmos melhor em relação a muita coisa. E todos nós estamos claros, e sobretudo os que vimos, todos aqueles que nós residimos no Ambo e noutras paragens onde aconteceram os conflitos, estamos seguros de que a guerra é mau. A instabilidade social provocada por conflitos armados é mau. E somos contra de qualquer incitação ligada a essas questões, porque sofremos as consequências disso. O que eu queria dizer é que desde 2002, que nós temos desde 1975 que somos independentes, mas apenas desde 2002 que nós temos paz. Exatamente. Então, e desde 2010 que temos a primeira Constituição, onde resguarda fundamentais direitos constitucionais, direitos fundamentais, vamos assim dizer. E se calhar temos por aí uns 15, 17 anos de efetivação dos próprios direitos fundamentais. Estamos a falar de 14 anos agora, não? Desde a Constituição de 2010. Estamos a falar de 14 anos, que foram anos de blocos normativos, de leis ordinárias para a efetivação de certos direitos, porque requerem requisitos jurídicos legais, e para a materialização destes processos. E nós estamos a ter bom avanço no âmbito dos pleitos eleitorais que se realizaram. Realizarmos eleições pacíficas, pelo menos pacíficas. Não vou me cingir sobre a questão da democraticidade dos próprios processos, mas pelo menos tivemos eleições pacíficas, sem conflitos, como tem acontecido na maioria dos países africanos, por exemplo. Nós somos um modelo de paz para a África. Penso eu, somos um modelo de paz para a África. Reconstruímos as nossas cidades, construímos universidades, construímos escolas, construímos centralidades, construímos estradas. Diga-se que houve, de facto, há quem não reconheça isso, porque o nosso maior problema é, às vezes, não prestamos atenção nos direitos já adquiridos e apenas fazemos as manifestações em relação àqueles direitos por adquirir-se. Mas também temos que reconhecer que estamos numa posição diferenciada em relação a quê? Em relação a outros direitos que anteriormente não tínhamos esse acesso. Devemos reconhecer isso. E pela história, vamos reconhecer isso e de facto, é um esforço de todos nós. Isso é um esforço e é uma conquista de todos nós. E vale a pena preservarmos tudo isso. E se tivermos que conquistar qualquer direito, que seja a base desses paradigmas de paz, de pacifismo constante, para ver se possamos naturalmente efetivar outros direitos possíveis. Agora, há situações econômicas desfavoráveis, por exemplo, que vão limitar a efetivação desses direitos. Vivemos momentos conjunturais, se calhar de políticas econômicas que não funcionaram bem, de certas situações, porque também a nossa economia não depende só das decisões políticas tomadas no âmbito do país, dependem de outros fatores econômicos internacionais que estão ligados naturalmente à efetivação. Estamos a lutar no âmbito da diversificação da economia para moldarmos esse aspecto, para melhorarmos, para que tenhamos, se calhar, uma independência nesses aspectos, que isso, de facto, está ligado à satisfação das necessidades do indivíduo e à questão dos próprios direitos fundamentais. Então, fazendo uma análise, temos, de facto, os direitos já consagrados, precisamos melhorar muito ainda, precisamos efetivar outros direitos progressivamente, no seu momento oportuno. Penso que vamos chegar, e há a pressão social também. Os cidadãos estão a ser mais esclarecidos sobre os seus direitos. O próprio Estado também promove, de facto, esses espaços para que os estudantes, os cidadãos, sobretudo os jovens, ampliem as suas culturas jurídicas para que, de facto, possam exercer os outros tantos direitos, para que, entre todos, se efetivem esses direitos constitucionalmente consagrados. Agora, doutor, estamos já mesmo quase no fim do nosso podcast. Exato. Tem uma pergunta que eu não gostaria que o podcast terminasse sem fazê-la. Exato. Doutor, há muitas vozes que defendem uma revisão, até muitos dizem que deve haver uma real revisão. Exato. Não consideram a revisão anterior que foi feita à Constituição, dizem que é preciso que haja uma verdadeira revisão. Exato. Mas essas vozes defendem que deve-se limitar um pouco os poderes atribuídos ao Presidente da República. Exatamente. E no sentido de haver maior equilíbrio
entre os poderes. Exato. Né? Eles acham que revisar a Constituição de uma forma profunda seria fazer isso. Né? Fazer uma revisão na parte orgânica. Sim, exatamente. tentar ali, né, atribuir poderes, menos poderes, Exato. como em relação aos poderes que atualmente são atribuídos ao Presidente da República. Por exemplo, né? Eles dizem que tem que haver ali um maior equilíbrio. Exato. Outra questão tem a ver com a propriedade da terra. Né? Há vozes que se levantam e dizem que não. Seria bom que a propriedade da terra fosse atribuída ao povo, em vez do Estado. Porque atualmente a Constituição diz que a propriedade da terra é do Estado. Exato. Doutor, o que quer comentar sobre essas posições? O que acha? É melhor que isto fique do jeito que está ou que haja efetivamente uma revisão nesse sentido? Exato. Olha, eu, sinceramente falando, e apegando-me a algumas questões que já verificamos, precisamos melhorar a nossa Constituição, sim. Eu disse, apegando-me às questões históricas, de facto, a nossa Constituição foi aprovada em 2010, exatamente, e até o momento passam 14 anos. Vamos ao caminho do 14º ano 14º aniversário da Constituição. Penso que celebrou-se em fevereiro, no dia 13 de fevereiro, se não me engano. Exatamente. E há certos poderes que foram consagrados na Constituição naquela altura, sobretudo por aprovação dos nossos representantes, que fizeram naturalmente a discussão desses debates. Há alguma razão de ser e alguma razão de existir naturalmente aqueles articulados consagrados na Constituição. Mas o que nós se calhar sabemos que o povo tem a representação tem representação partidária. Sim. Exatamente. E temos um mosaico político muito diversificado. Apesar de existirem partidos com maiorias de militâncias, exatamente, mas temos essa diversificação, que já é no âmbito das próprias garantias do pluralismo político. Já é isso. Agora, entretanto, devemos saber que na política existem dois fatores fundamentais, dois principais objetivos: alcançar o poder, por um lado, e outro, a manutenção do poder. Exatamente. E devemos saber como é que estão a ser naturalmente elaboradas essas críticas. Eu penso que vamos descentralizar, e estamos a passar por isso. A ideia é descentralizarmos certos poderes, para que o cidadão tenha mais acesso. A minha ideia é de que a nossa Constituição seja uma Constituição suficientemente aberta, onde o governante tenha essa proximidade com o cidadão. E onde o governante tenha essa facilidade de resolver os problemas com o cidadão. E penso que o primeiro exercício que se está a fazer, que é fundamentalmente essencial, é do processo da independência e descentralização do poder com a implementação das autarquias locais. Parece que essa é uma questão que para o Estado é prioritária. É prioritária e está a utilizar mecanismos para que se efetive. Porque no âmbito do que resolve os problemas sociais e que reflete para a melhoria da qualidade de vida do cidadão, é naturalmente o cidadão ter participação na vida política, participar do processo da governação. Me parece que é isso. E começando pela descentralização do poder. Eu penso que vamos chegar lá, vamos melhorar se calhar as formas da concentração do poder. E aliás, é a primeira Constituição que tivemos. Nós saímos de uma Constituição unitária, de unidade de poder, e por isso que eu apeguei-me nos primeiros aspectos, para uma Constituição de divisão de poderes. E uma divisão de poderes, exatamente, no princípio, há fatores históricos que vão nos levar a um pouco de excesso em uma área e noutra que vão criar um certo desequilíbrio. Mas, desde a minha perspectiva, essa divisão de poder, esse equilíbrio, começa-se a efetivar, já que a soberania reside no povo, começa-se a efetivar quando o povo tem uma porção desse poder. E penso que as autarquias locais vão ajudar nesse processo de que o povo, por exemplo, tenha a decisão de fiscalizar os atos de quem governa diretamente. O povo tenha o poder de estabelecer uma reclamação, tenha o poder, inclusive, de exigir um certo direito localmente. Porque diz-se que havia um pensador, José Martí, um pensador cubano, herói cubano, que dizia: a vida faz-se nos municípios. Porque
qualquer benefício imediato de governação que nós tivemos que vê-lo é através dos municípios. Porque se tiveres sem água no teu município, a reclamação ao poder político vai ser em função das necessidades que você passa no teu município, na tua casa, no acesso que você tem. Então, que melhor maneira de começarmos por ali onde estamos a começar? Ainda falando de autarquias, eu acho que é algo que deveria mesmo já ser implementado, porque é curioso que a questão das autarquias já vem sido regulada desde a Lei Constitucional de 1975. Exatamente, sim. Então, eu acho que já estamos atrasados nesta Neste questão. aspecto. E Mas acho que todas as condições devem ser criadas para que sejam efetivadas, realmente. A questão agora temos condições? Por exemplo, nenhuma administração pode trabalhar, sim, efetivamente, sem que haja pelo menos infraestruturas. Eu conheço Mas até o é momento, necessário que essas condições sejam criadas, né? de facto, Porque senão será sempre uma teoria uma que nunca vai teoria para a assim. prática. Mas eu penso que estamos no bom caminho, porque até o momento, e o doutor acho que ainda nunca teve acesso, porque para o Ambo ainda não temos esse edifício autárquico, mas em Saurimo já temos um edifício. Sim, estão a ser Funciona construídos. Não, já foram inaugurados. Já foram inaugurados. E não é só em Saurimos. Temos também em Luanda, recentemente foi inaugurado. Recentemente aí no Quilamba inaugurou-se um edifício. Quer dizer, já temos 2 edifícios típicos para esse procedimento. Então, quando... Mas é preciso que os municípios todos estejam contemplados com esses edifícios, né? Epá, não há, de facto é, mas a questão é, como nós falávamos no princípio, É preciso... o Estado é um e tem vários fins por se realizar, exatamente. Vários fins por se realizar. Nós temos outros problemas sociais que o Estado naturalmente está a fazê-lo. E precisamos acelerar. Isso é facto. Precisamos de facto acelerar. Mas, como eu disse, para começar-se um projeto é dar o primeiro Mas passo. também é preciso chamar a atenção de que a independência custa caro, né? Exatamente. Um município independente, digamos assim, do ponto de vista administrativo, uma independência administrativa, também requer muito esforço então, o doutor está acabando financeiro. de me dar a resposta. Não, doutor. É que muita gente, às vezes, né, fala que é necessário que haja autarquias, mas esquece que também é necessário que, né, haja maturidade suficiente para que as autarquias possam existir. Né? Porque, imagine, né, alguém sai de casa dos pais sem ter a independência necessária, principalmente do ponto de vista financeiro, terá muitas dificuldades. Bastantes. Então, é preciso que as condições sejam criadas imediatamente, para que no futuro não tenhamos autarquias pedintes. As autarquias têm de ser independentes. E o novo executivo, nós só queremos olhar às vezes desde a crítica. Doutor, eu tenho estado a fazer uma análise, por causa das experiências que vamos obtendo de outros estados. Por exemplo, agora há uma forte promoção do turismo local. E o Estado está a explorar o turismo como uma das áreas para a aquisição das receitas, né? No âmbito da diversificação da própria economia e efetivar naturalmente mais receitas para produzir maiores receitas do próprio Estado. O turismo, implementaram-se medidas de incentivo ao turismo. Por exemplo, a isenção de visto para dezenas de países, por exemplo. Agora, a reestruturação do Ministério da Cultura e Turismo, e a existir, agora recentemente o presidente terá nomeado um novo ministro para o turismo e dividiu esse ministério. O Ministério da Cultura é independente e o Ministério do Turismo também é independente. Por exemplo, o turismo, sobretudo para os municípios independentes, é das melhores fontes de receitas, porque há municípios que não têm, por exemplo, recursos naturais, digamos assim, de explorações, mas que têm essas belezas naturais, por exemplo, que podem naturalmente servir de que o visitante chegue, deixe alguma coisa, faça algumas visitas, isso pode servir como fonte de receita para a sustentabilidade local. Então, o que também precisamos é ver nesse sentido quais são as potencialidades que cada município tem para que possa gerar receitas, para que amanhã não exista um enforcamento ao próprio orçamento geral do Estado e às finanças públicas. E vai existir esse desequilíbrio de que municípios que vão ser simplesmente municípios pedintes. E eu penso que essa política que o Estado, nesse sentido, está a criar, visa naturalmente que nos preparar para esse processo autárquico. Parece que é apesar de ser um objetivo nacional, tem naturalmente benefícios locais, porque são os municípios que geram receitas.
E nós temos um país diversificado em termos de recursos. E se cada município começar a explorar as suas potencialidades, começarmos a desenvolver nesse âmbito. E existem, por exemplo, nós não temos noção, mas existem, por exemplo, todo tipo de turismo. Existe turismo urbano, existe turismo rural, existe turismo agrícola. Por exemplo, há certas culturas, formas de cultivos locais, por exemplo, que incentivam também agricultores de outros países que vêm para ver como é que é a nossa forma, como é a exploração do nosso, como é que nós exploramos os nossos solos, quais são a biodiversidade que existe, por exemplo, desde a agricultura. Existe turismo agrícola, isso existe é possível turismo no de nosso compras. país. É possível. Mas É ainda possível. não temos O condições fomento, para isso. por né? exemplo, o fomento à agricultura pode naturalmente incentivar a isso. Fomento à agricultura, que também é um dos projetos, incentiva isso. Quer dizer, são incentivos que, em primeira instância, vão facilitar a melhoria da qualidade do cidadão, o abastecimento, o autoabastecimento da cesta básica, a redução dos preços da cesta básica no mercado, a efetivação da produção nacional, mas que também pode servir para quê? Para atrair pessoas que venham cá, venham fazer esse tipo de turismo, e o turismo também atrai investimentos. Que, pessoas que vêm fazer um tipo de turismo, há empresários que vão para outros países fazerem turismo para verem zonas onde naturalmente zonas potenciais para investimentos. Vêem isso. É que nós ligamos, eu tenho estado a ver nas redes sociais, nós só vemos o turismo como um meio de lazer, também é um meio de oportunidades. Muitos saem para poderia outros. ser uma das fontes de financiamento das autarquias, né? Naturalmente. Então, se nós começarmos a criar, né, com o mínimo que nós tivermos, nós começamos a desenvolver, vou usar a expressão bíblica, os nossos poucos talentos que temos em grandes células, naturalmente nós vamos ter crescimento. A nossa problemática é que nós tivemos sempre um estado protetor, não diria, um estado que sempre dá. Um Estado que sempre socialista, né? que subvenciona, exatamente. Então, Estado social. Exatamente. Qualquer problema é o Estado. Qualquer problema é o Estado. Por quê? Porque há iniciativas de consciência social de cidadão que nós nem tomamos. Nós, por exemplo, criamos às vezes problemas à própria administração do bairro. Existem regras de convivência para que se mantenha a boa imagem de um determinado local, que somos nós que as violamos. E depois nós criticamos. Se calhar nem... Essas regras nem são conhecidas pela maioria, né? Doutor, eu vou lhe dar um exemplo agora, e nem queria fazer isso, da centralidade da Cala. Todo mundo sabe que é proibido a venda em locais que não fossem, por exemplo, existem lojas propícias para que se façam aí as vendas. Mas todo mundo vê as senhoras a venderem tomates nos passeios. Uhum. E ninguém diz nada. E então, também, qual é a nossa função? Também há vendedores a obstruírem a passagem, né? Nos passeios. Naturalmente. Então, colocam aí às vezes algumas cadeiras, fazem extensão do estabelecimento comercial sem autorização. A minha pergunta é, que municípios é que nós queremos construir se nós não começamos a nos organizar? Nós estamos a pedir algo que também precisamos nos preparar. Estamos a exigir, sim. Sim, porque, doutor, é uma questão muito... Se bem que estamos a desviar, né, ali, você que estamos a assistir, pedimos as desculpas, mas uma questão chega a chamar a outra. Eu tenho estado a pensar que acho que o debate sobre as autarquias também é interessante e talvez poderíamos trazê-lo num próximo episódio. Exato. Mas eu tenho estado a pensar que com a efetivação das autarquias locais haverá muitas coimas, muitas multas a serem pagas. Porque pequena infração, né? Você, por exemplo, estaciona no passeio. Exato. Você será multado, porque é uma das formas de aquisição de receitas das autarquias. Então seria bom que as pessoas mudassem já de comportamento, porque com as autarquias a polícia municipal irá fiscalizar tudo. Não é? Nós não estamos... Coisas vão estar difíceis. Exatamente. Nós estamos a pedir coisas que, por acaso, vão beneficiar muito o cidadão, a vida no município e tudo mais. Mas, vou usar até o título de uma obra que alguns professores de direito terão feito. Que municípios queremos? Que município queremos? Com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento. Por quê? Há bens públicos que até hoje continuam a ser vandalizados. Mas clamamos por desenvolvimento, clamamos por crescimento. O pior dos problemas que nós temos não é só da fiscalização institucional. É que cada cidadão tem um dever. É um dever do cidadão. É um dever jurídico-legal
de fiscalizar não só as atuações do Estado, mas também da preservação dos bens, porque são conquistas sociais. E nós deixamos isso à deriva. Eu quero dizer, nós não temos esse sentido de pertença, às vezes. E precisamos melhorar primeiro essa consciência, porque com os municípios vai passar a mesma coisa. Não é muito só um modelo de gestão. Cada cidadão é um fiscalizador em preservar um bem público que vai lhe servir de benefício. Vai lhe servir naturalmente de benefício. Nós temos estado a ver, pelo menos vou para algumas centralidades, os nossos filhos, sobrinhos, deixam os campos, as quadras polidesportivas e jogam na estrada. Nós temos estado a ver isso. E os pais deixam isso. Mas deve haver, por exemplo, um atropelamento. Vão acionar os mecanismos legais possíveis. Quer dizer, é esse problema de consciência. Por um lado, o Estado constrói, por outro lado, o cidadão destrói. E se nós formos assim, vamos constantemente reclamar de certos direitos fundamentais, certa questão dos direitos. É preciso também, o cidadão tem o dever de preservá-los, de preservar essas conquistas. E é nessa perspectiva que eu acho que, de facto, se calhar devemos pensar, queremos sim autarquias, estamos ansiosos para as autarquias. Dali que, naturalmente, um setor defende o gradualismo. O gradualismo é, exatamente, defende o gradualismo, quer dizer, nós, imagine implementação local, implementação do processo em todo o território nacional. Se bem, olha, quanto ao gradualismo, todas as correntes defendem gradualismo. Só que a diferença está na maneira como eles entendem o gradualismo. Uma corrente defende o universalismo. Não, uns dizem, atenção, há um lado que diz que o gradualismo deve ser funcional. Exato. Outro diz que o gradualismo deve ser, como posso dizer? Quer dizer, traduzindo, uma defende que o gradualismo deve ser funcional porque as competências é que vão ser transferidas faseadamente Exato. aos autarcas. E há uma outra que diz que não, o gradualismo deve ser territorial. É essa a expressão que estava a esquecer. Exatamente. Deve ser territorial. Então existe aqui uma necessidade, segundo a posição do territorialismo, que as autarquias devem ser institucionalizadas gradualmente nos municípios. Quer dizer, primeiro um grupo de municípios, depois outro grupo de municípios. Mas esta questão já foi afastada pela revisão constitucional, que retirou o gradualismo da Constituição. Exatamente. Se bem que ainda existe nas leis infraconstitucionais. Exatamente. A Constituição já não prevê esse princípio. De facto. Mas só que depois vamos voltar à questão anterior. É que em democracia vence a maioria. Né? Naturalmente. Depois, quando chegarmos na hora da efetivação, vai vincar a Exato. posição da maioria. E eu acho que devemos ser pacientes, no âmbito mesmo de construirmos uma sociedade pacífica. Devemos ser pacientes, porque a política é rotativa. Hoje é a minoria, amanhã pode ser maioria e sucessivamente. E esperar o momento. Devemos aprender a esperar o momento. E, sobretudo, o que eu acho que nós estamos a ter problemas como angolano é em olhar para os feitos já realizados, os ganhos, reconhecê-los, preservá-los e dar continuidade. Nós estamos a fazer isso. Nós estamos a ser um pouco imediatistas. Olha, adquirimos um direito, temos um ganho, já não serve, vamos para outro. Quer dizer, abandonamos, vamos... É tipo uma criança que chorou tanto há alguns meses atrás para que o pai comprasse umas sapatilhas novas porque estava boa, e o pai comprou-lhe as sapatilhas, usou 3 dias e abandonou as sapatilhas. Quer outra nova. Entretanto, não quer preservar aquela anterior. Parece que abandonou a anterior e já quer uma nova. Alguns direitos que nós fomos adquirindo, precisamos preservá-los primeiro. Porque os direitos também são sistemáticos e estão correlacionados para a vida social. Porque há determinadas conquistas, se nós a destruirmos, amanhã vamos precisar mais. Imagine, você já adquiriu água na tua comunidade, já tens água, você vai destruir as tubagens de água. Exatamente. Depois amanhã vais querer luz. Quer dizer, tens luz, mas estás sem eletricidade. Quer dizer, vais passar pelos mesmos problemas. Então a ideia é que os direitos já conquistados sejam bem preservados para isso. E a nossa consciência, nós vamos sempre tocar na questão da consciência no âmbito da preservação dos direitos, porque parece que nós não estamos a fazer isso. E para o município que nós queremos, se calhar devíamos pensar um pouco mais nessa perspectiva de preservarmos alguns direitos, criarmos certas potencialidades que se calhar não estejam intrinsecamente ligadas à dependência do poder estatal, porque muitas delas devem ser de iniciativas privadas.
para a própria atração a certos municípios que vão criando dinâmicas, né, através de empresários locais, vão criando dinâmicas que atraiam investimentos e que ajudem no crescimento do próprio município. Se calhar podemos fazer isso. E se criarmos essa independência, eu penso que vamos chegar lá. Penso que nós vamos chegar lá. Entretanto, muitos direitos já alcançados, precisamos mesmo parti-los para a preservação. Porque eu noto, há bairros anteriormente respeitados, que até hoje têm asfaltos e têm condições, mas a questão da manutenção. E nós sempre carregamos tudo à administração. Os bairros, por exemplo, têm comissões. Os vizinhos podem criar comissões para fazerem manutenções. Existem certas competências e atribuições que são especificamente das administrações. Percebemos isso. Mas às vezes, qual é o problema? É que há atuações que se a administração não fizer e o cidadão tiver essa possibilidade de o fazer, tiver essas iniciativas e assim o fazer, vai beneficiar muito mais ao cidadão que a própria administração. Mas relativamente à manutenção dos bens públicos, é mesmo responsabilidade da administração. Relativamente aos bens, a manutenção sim, mas também a questão da manutenção está muito ligada agora, com o quanto uso. À preservação, Exato. Isso já é que é responsabilidade das pessoas. A questão da manutenção, doutor, está ligada com a questão do uso. Não, mas também existem certas obras sim. que não de boa qualidade. Que elas próprias mesmo. Sim, por exemplo, tapa assim um buraco hoje, exatamente. Na semana seguinte abriu novamente. De facto, em relação a isso, sim, há estamos questões de acordo. que também Exato. não dependem muito do povo, depende também de quem faz. Por acaso. Mas eu me refiro naquelas questões em que a população, os moradores podem sim fazer. Agora, partir as lâmpadas do poste, fazer cair vandalização dos cabos. Vandalização dos cabos, isso já é... E até esses atos devem ser criminalmente responsabilizados, né? Doutor, estão a ser responsabilizados criminalmente. Mas sabes qual é o problema? É da falta da cooperação dos cidadãos em alguns casos. Porque nós sabemos que é um bem público, que me vai beneficiar a mim. Vemos alguém a vandalizar e não dizemos nada. Não, se calhar também tem... Olhamos para aquilo e... Apesar do dever da denúncia ser uma obrigação legal, né? Sempre que você vir alguém a cometer um crime, principalmente se for crime público, sim. Você tem o dever de denunciar, tudo exatamente. bem. Mas também há aquele medo da represália, né? Você denuncia hoje, dia seguinte és atacado, porque nos nossos bairros os meliantes atuam em grupos, né? Às vezes, né, você vê alguém a ser maltratado, a ser violentado por um grupo de criminosos, você fica com receio de chamar a polícia ou qualquer coisa, porque sabe que se queixares ou denunciares, serás o próximo. Há este sentimento de insegurança nas pessoas. Doutor, por acaso há, entretanto, os bairros podem sim fiscalizar, porque conhecem os delinquentes, podem impedir a ação destes delinquentes. Como? Primeiro, fiscalizando, criando outros mecanismos de fiscalização. Longe, se calhar, da denúncia, criar mesmo um mecanismo de fiscalização. Porque são os primeiros vigiantes ou vigilantes do bairro, da comunidade. Existem, por exemplo, comissões de bairros. As comissões de bairro servem para isso. Podem, por exemplo, delegar funções a um determinado grupo de vizinhos para, durante um determinado dia, fiscalizarem esse processo. Por exemplo, no Loçambo, aí como muitos bairros estão a fazer, em função dos roubos constantes, eles não têm iluminação pública, estavam a roubar os cabos elétricos para a iluminação, para fornecimento de eletricidade aos domicílios. Estavam a sofrer muito com isto. Todas as semanas tinham de comprar novos cabos elétricos. Então adotaram a semana passada uma medida de comprarem lâmpadas. Essas lâmpadas LEDs de 3.000 kwanzas. A vizinhança foi contribuindo um valor quantificável, valor que eles fizeram o cálculo que era necessário, penso que de 3.000 kwanzas, e usaram aquele valor para capinarem as zonas que estavam cobertas de capim. O bairro tinha algumas obras em construção e algumas casas, né, que estavam em construção, que eram naturalmente obras, começaram para evitar naturalmente que eles se escondessem ali e reduzir o perigo noturno. E colocaram lâmpadas nos postos de iluminação. De noite, as ruas estão completamente iluminadas. Isso reduziu naturalmente a atividade desses malfeitores.
desses vândalos. Só que eles depois aparecem e partem as lâmpadas. Já ouvi, Não, já vi mas muitos bairros assim. por acaso é, mas pela altura é um pouquinho de dificuldade aí. O que é que passa? Com essa iluminação pública, eles não conseguem naturalmente realizar assim com certo comodismo as suas atividades. Quer dizer, pelo menos reduzir o nível de delinquência no bairro, reduziu em função dessas iniciativas que o bairro tomou. E outra iniciativa, por exemplo, ligada à questão ambiental. Começaram agora a fazer contribuições que é para comprarem árvores, por exemplo, e plantarem pelo menos no bairro. São iniciativas populares que depois vão notar que o bairro por acaso vai Sim, criar sim. algumas Sim. melhorias. É o que eu digo, olha, se nós queremos organizar o país, devemos começar a organizar primeiro a nossa comunidade, devemos passar por ali. Para quê? Para que certos direitos que existem se reflitam por acaso nisso. Doutor, como última pergunta, já vamos há um bom tempo e acho que já excedemos o tempo do podcast. Exato. Quando alguém, né, vir o seu direito fundamental previsto na Constituição a ser violado, Exato. quais são os mecanismos que esta pessoa tem de resolver o problema? Exatamente. Olha, a Constituição como norma suprema, lei de leis, carta magna, desde o âmbito jurídico é uma norma de superior hierarquia. Para começar, qualquer direito que se viole e que conste do pacote dos direitos fundamentais, existem vários mecanismos. Entre os mecanismos judiciais, por exemplo, em qualquer processo judicial onde existe pode-se invocar naturalmente a inconstitucionalidade de uma determinada norma como lei, como se fosse uma lei ordinária. O aspecto constitucional também pode ser invocado. Até muitas vezes é uma questão de um assunto primário que pode ser invocado e que consta do pacote das ilegalidades no âmbito jurídico dos processos, inclusive para que possa naturalmente passar para um recurso, para ser elementos antecedentes que possam levar para um recurso. Tem essa modalidade desde os tribunais comuns. Desde os tribunais comuns tem essa modalidade que também fiscalizam toda a inconstitucionalidade de qualquer processo, quando se viola uma norma. Mas nós também temos a feliz iniciativa de termos um tribunal constitucional, de jurisdição especial, que nas questões de violação de determinados direitos constitucionais se pode naturalmente acionar, estabelecer uma queixa de direito ao Tribunal Constitucional. Agora, há aquelas questões ligadas à defesa qualificada, que naturalmente há determinados assuntos de tecnicismo jurídico que devem ser assessorados, por exemplo, por ter assessoria ou mesmo uma defesa qualificada de um advogado. E ali também na questão do constitucionalismo, nosso ordenamento prevê uma das instituições que é a Ordem dos Advogados, de Angola. Também ajuda no processo da fiscalização e, naturalmente, para as reclamações quando há inconstitucionalidade dos próprios direitos fundamentais, através de advogados. Inconstitucionalidade. Exatamente. Quando há violação dos direitos fundamentais, não é? Quando há violação dos direitos fundamentais, quando há violação da Constituição em si. Por acaso, há um precedente e que pouco se fala, porque há uma razão da Ordem dos Advogados existir, da profissão da advocatícia existir, também consagrada na Constituição, das poucas profissões liberais que está plasmada na Constituição, porque o advogado é o defensor dos direitos do cidadão, é o defensor. Em relação ao Estado, o advogado é o defensor. O Estado é o garante desses direitos, mas o advogado é o defensor. Quando esses direitos não estão plenamente garantidos,
no âmbito da própria defesa qualificada. É o advogado que naturalmente conhece os mecanismos técnicos para quê? Para a materialização de alguns desses direitos. Agora, existe naturalmente também, a nossa Constituição prevê aplicação direta da Constituição. Aplicação direta da Constituição que a Constituição se aplica diretamente, os direitos que nela existem naturalmente estão consagrados em função dos tribunais convencionais, em princípio, podem naturalmente se efetivar. E quando estes não puderem, então temos também o Tribunal Constitucional, que pode naturalmente fazê-lo, e eu aconselho nestas questões, é mais a defesa qualificada, porque um leigo nestas matérias naturalmente terá alguma dificuldade procedimental para poder realizar esse fim que pretende. Então, penso que neste mecanismo poderá fazê-lo. E outro sim, muitos dos direitos consagrados, que sei que é uma temática que se calhar podia ultrapassar o tema em abordagem, muitos dos direitos consagrados como direitos fundamentais, na teoria inicial que nós estávamos a abordar, hoje estão elevados também no âmbito internacional como direitos humanos. E no âmbito internacional também existem outros mecanismos para a efetivação desses direitos, desde a iniciativa individual à coletiva. Existem também esses mecanismos, porque há direitos que podem naturalmente ser efetivados no âmbito internacional, como já direitos humanos. São fundamentais enquanto o Estado os reconhece como principais no seu território, mas podem naturalmente se elevar a humanos nesse sentido. Há determinados direitos que são humanos, determinados direitos civis, determinados políticos, chamados de primeira geração, segunda geração, e mais no âmbito do direito internacional público. Sim. Exatamente. Okay. Doutor, vamos terminar o nosso podcast. Exato. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio a gravar, falar sobre a Constituição. Exato. Nos agradecemos imenso pela aula que nos deu. Olha, não é mais uma aula, nós inclusive limitamos-nos a trazermos aqui aspectos bastante técnicos. Tratamos de usar a nossa maneira uma linguagem que fosse mais potável para despertar a consciência jurídica daqueles que não estão muito ligados a essas matérias, que possam se calhar ter alguma percepção um pouquinho mais clara sobre, e ajudarmos nós a esclarecermos isso sobre as questões ligadas à Constituição, porque é, em suma, o documento mais importante que um cidadão deve ler. Sim. Documento jurídico que um cidadão deve ler e conhecer, porque ali vai saber que tem esse direito. Seria bom que cada um tivesse uma Constituição. Naturalmente. Né? E parte das garantias dos direitos fundamentais é, de facto, naturalmente, a expansão desse conhecimento. E também tem uma coisa que eu acho que seria importante, que seria a tradução da nossa Constituição em todas as línguas nacionais. Né? Seria muito bom. Doutor, eu por acaso tenho aqui em formato PDF a tradução da nossa Constituição na língua Chokwe. Oh, tá bom já. E já vi versões da Constituição da República em Ubuntu. Já há esse acesso. Por acaso há esse acesso em função mesmo da promoção dos direitos fundamentais que o cidadão deve conhecer. Se calhar precisamos ampliar os mecanismos de divulgação para que os cidadãos tomem conhecimento. Sim. Porque há cidadãos que pensam que os direitos só devem ser dominados, os conhecimentos devem ser dominados pelos juristas. Não, isso é para todo cidadão. Isso é para todos os cidadãos. Os cidadãos gozam de direitos e também dos deveres. Até porque a lei foi bem clara que o desconhecimento da lei não te isenta de cumpri-la. Exatamente. Né? Nessa perspectiva, então, somos obrigados como cidadãos a conhecermos as leis que nos governam e para sabermos, então, quais são os nossos direitos. Sim. Exatamente. Então, eu penso que o espaço é oportuno para ajudar nesse processo e por essa razão também agradecemos pelo convite. Gratidão nossa. Exatamente. Estamos prontos a servi-los e a servir os cidadãos que queiram ampliar os seus conhecimentos com o nosso pobre conhecimento. Então, é a nossa maneira muito simplificada, talvez, ajudarmos a esclarecer algumas questões.
Doutor, esperamos tê-lo mais vezes aqui. Muito obrigado. E também esperamos que possa nos aceitar a próxima vez que nós convidarmos. E é isto. Muito obrigado. Obrigado, agradeço. Sim, doutor. Então, para ti que nos assististe, muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, este foi o Ânimos Podcast e contamos contigo no próximo episódio. Estamos juntos.